Ok, então depois de tudo aquilo que aconteceu na infância do Jonathan, nós pulamos direto para quando ele e o Dio são adultos, se formando na faculdade aos 20 anos em arqueologia e direito respectivamente. Tudo isso e ainda conseguindo manter esses corpos de bodybuilder, cara. Pô, onde é que eu fui errado então? Mais importante que isso, agora eles são aparentemente grandes amigos. Tão amigos que eles conseguem trabalhar em perfeita sincronia para ganhar um jogo de rugby. Sim, eu falo rugby porque futebol americano é um nome idiota. Ou pelo menos eles fingem ser melhores amigos, já que Jojo diz não conseguir confiar inteiramente em Dio pelo que houve no passado, com razão, e Dio, para surpresa de ninguém, continua tão mal quanto antigamente, envenenando Jorge para que ele morra lentamente sem ninguém suspeitar dele. Porém, Jonathan consegue descobrir isso a tempo e o confronta. E por o confronto eu digo, Jonathan joga ele de cima do primeiro andar. Eu não tô nem aí o quanto de whey você come por almoço disso. Você levar uma queda dessa era pra você estar no mínimo no hospital, não levanta daí. Agora que o Jonathan tá indo atrás do antídoto nos subúrbios de Ogre Street, Dio pensa num plano para matar o Jojo sem ser também suspeito. De começo eu já tenho alguns problemas com essa parte da história. Porque tivemos tantos detalhes sobre a infância dos dois, como eles eram completos opostos, como o Jonathan ficou traumatizado com o que aconteceu, blá 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 blá. Mas logo após isso não é demonstrado em nenhum momento como os dois começaram a sua amizade longa. Sem falar que como você começa uma amizade com alguém que te deu uma primeira impressão tão lixo assim, você não consegue. O que me deixa intrigado mesmo nisso tudo é que quando o Jonathan vai confrontar o Dio, não só ele desvia o olhar do seu irmão por querer pensar o melhor dele, como ele considera perder a amizade do Dio nessa situação uma ameaça poderosa o bastante para questionar seu próprio julgamento. Mesmo tendo prova de que Dio não só estava envenenando Jorge, como esse veneno era o mesmo que ele usou para adoecer e matar o Dario. O que eu tô querendo dizer com isso é que uma única cena deles jogando bola juntos não é suficiente para acreditar que eles têm uma amizade profunda a esse ponto. Porque do jeito que foi mostrado aqui, não faz muito sentido o Dio querer ser órfão de duas famílias e o Jojo, sabendo pelo que o Dio é capaz na pele, não suspeitasse logo de cara. Enfim, em Ogre Street, Jojo rapidamente é encurralado por 3 assaltantes. Um deles sendo o dramático e futuro narrador ambulante do resto da história, Speedwagon. Mesmo levando uma facada na mão e um chapéu serrote no meio do braço... você não ouviu essa frase errada, ele tem um chapéu serrote, Speedwagon é foda. Jonathan sequer reage diante da dor e derrota cada um com um golpe só. Porém, quando chegam mais reforços, Speedwagon impede Jojo de apanhar pela força em números, ficando comovido por Jonathan não ter o ferido gravemente dado oportunidade porque pensou na família dele. Na verdade, Speed fica tão comovido que decide guiar Jojo pro vendedor do veneno e ainda por cima o acompanha para casa para fazer um testemunho contra o Dio. Eu acho que esse chute que ele levou na cara foi um pouco mais forte do que devia. Assim, não me entenda errado quando eu tá zoando isso. Apesar de ser meio clichêzão, eu adoro quando o inimigo torna-se um aliado depois da luta. E o Araki consegue fazer isso muito bem, dependendo do personagem, só que esse 180 do Speedwagon ocorreu só depois de um chute e um breve discurso do Jonathan. E além do mais, você acha que alguém levaria uma bicuda dessa perna desse tamanho e seria ileso? Eu acho que não. Durante esse meio tempo, Dio encontra a máscara de pedra que Jojo estava estudando quando fez sua tese e decide usar seu mecanismo de sangue para matá-lo com seus espinhos cerebrais. Sem saber que a máscara era na verdade usada para transformar pessoas em vampiros. Isso não devia estar na tese do Jonathan? Ele mesmo diz não saber disso quando a máscara é ativada, só que ele não estava estudando essa máscara faz anos. Ela não foi testada em nenhum cobaio, nenhum animal, como fazem geralmente. Se ele não sabia que a máscara transformava pessoas em vampiros, sobre o que diabos era essa tese, hein? Eu achei isso aqui em casa e parecia antigo e interessante, então eu fui pesquisar. Jonathan, passa essa tese pra cá. Eu não acho que você vai ser aprovado assim, não. Depois de sair na briga com alguns bebuns de noite, Dio vai testar a máscara e descobre seu verdadeiro propósito, quase morrendo pro vampiro que criou se não fosse pelo sol nascendo bem na hora H. Feito isso, ele retorna para a mansão, onde Jonathan e Speedwagon estão com a polícia. Mas antes de ser preso, Dio levanta um questionamento um tanto quanto interessante. Ele finge estar arrependido de seus crimes e diz ter vindo para casa só para se render, justificando pensar que suas ações eram certas pela vida injusta que levou na pobreza. Algo que Speedwagon retruca com eu tenho o poder de cheirar a índole das pessoas, e por Dio ter feito merda, eu concluo que ele já nasceu mal. E sinceramente eu não acho que nenhum dos dois está certo nessa conversa. A resposta verdadeira está no meio das duas conclusões.
Não podemos esquecer que o Speedwagon também era um assaltante que morava na rua e só precisou de algum tempo com Jonathan para sua bondade ser passada por osmose. Isso não aconteceu com o Dio mesmo tendo morado com pessoas boas, mas as condições deles não eram as mesmas. A gente não viu os pais do Speedwagon, mas podemos especular que ele não teve um pai bêbado abusivo que matou sua mãe e não lhe deu nenhuma expectativa de vida, além de se aproveite de pessoas mais fortes que você. E o próprio Dio também não se orgulha das suas decisões. Ele reclamou como estava se lembrando do Dario quando saía embriagado de noite de um bar. Sem sombra de dúvida, o Dio está errado em seguir o caminho do mal quando lhe foi dada a oportunidade de fazer o oposto, mas sua criação o impediu de ver outra ação melhor. Então o problema dele não é ser cabeça dura. Foi uma evolução natural de seu raciocínio. Da mesma forma que ele considera rejeitar a humanidade como uma evolução natural para ir além de seus limites também, usando a máscara de pedra em si mesmo e matando Jorge no processo para ativar um mecanismo de sangue. Jorge descaradamente tenta pedir desculpas por nunca ter notado o mal que o Dio fazia, só que esse pedido de desculpa é automaticamente descartado quando um dos policiais revela que Jorge encontrou Dario mais uma vez após ser salvo da carruagem. O velho tinha sido preso por roubar o anel de Jorge, mas ele mentiu dizendo que tinha dado o anel de presente para que Dario não fosse para a pena de morte. Então, peraí. Isso não significa que a dívida que o Jorge tinha foi paga agora? Você absolveu um criminoso, sabendo que o que ele fez foi maldoso e proposital, e ainda aceitou o filho dele para dentro de sua casa. Não só isso, como pôs as necessidades dele acima das do seu filho legítimo. Jorge, eu não ligo que essa cena era para ser emocional e todo mundo está te parabenizando por ter um coração puro. Você foi um pai bastante irresponsável. E como as próximas 6 partes de Jojo irão mostrar, pedir desculpas antes de morrer não vai ser o suficiente para compensar os erros que você fez agora. Falando em morrer, o Dio tinha levado uns tiros dos policiais, mas isso não impediu sua transformação em vampiro. Só demorou alguns minutos a mais. O que segue então é uma luta de 3 capítulos muito bem coreografada, onde o Dio demonstra seus poderes matando os policiais, ferindo o Speedwagon e indo atrás da cabeça de Jonathan, figurativamente falando. Jonathan entra em pânico e tenta de tudo para matar o irmão contra a sua vontade, mas nada funciona. Um tiro na cabeça não tem efeito, um buraco na mão feito por uma lança de metal é restaurada em segundos, e mesmo ateando fogo na mansão inteira não foi o suficiente para ele perder seus poderes regenerativos. É aqui que Araki mostra seu talento enorme com terror físico e psicológico. Ele exibiu um pouco disso quando Dio fugia do vampiro que criou, mas agora que Dio não é limitado pela luz do sol, o pânico apenas se agravou na luta. A carnificina que Dio fez com os guardas sendo a prova viva disso. Bem, não viva no sentido deles estarem vivos, mas... você entendeu. Jonathan, contra todas as expectativas, consegue vencer o Dio empalando-o na estátua da justiça de casa e deixando-o preso ali até as chamas desabarem a mansão. Speedwagon então leva Jonathan para o hospital, terminando assim sua utilidade no restante de Phantom Blood, mas continuando ali por motivos até então desconhecidos. E na verdade deixa pra lá, eu acho que eu já sei muito bem porque ele continuou aí. Apesar do Araki ter a fama de esquecer coisas e não prestar atenção na própria história, ele tinha conceitos da parte 2 e 3 na cabeça quando escrevia a parte 1, e isso é evidente em muitos aspectos. Como, por exemplo, quando o vendedor do veneno, o Wang Chun, comenta que as 3 marcas no ouvido de Dio são sinais de uma vida de altos e baixos. Não me entenda mal, eu não estou dizendo que Araki é um gênio da escritura por pensar em alguns conceitos antes de pôr na história. Porque vão ter muitos momentos em que ele vai estragar momentos da própria história inventando uma merda sem sentido para resolver a situação, graças a seu raciocínio de pensar em tudo no momento quando o assunto é luta. Mas ainda assim, não é como se ele fosse incapaz de planejar. Então, como ele precisava do Speedweed vivo para fazer a fundação Speedwagon, ele não podia matá-lo ainda. Tinha que ter alguém acompanhando o Jonathan em sua jornada para que então conhecesse as criaturas bizarras desse planeta que ele ia encontrar. Mas ainda levando tudo isso em consideração, precisava mesmo deixar o Speedwagon tão inútil no período onde ele devia estar mais ativo? Pelo menos as outras partes vão deixar ele mais importante. Speedwagon então vai visitar o hospital após uns dias, mas uma mulher que está dentro do seu quarto o impede de entrar. Essa mulher não é ninguém menos que Irina Pendleton, que aproveitou a oportunidade de encontrar com Jonathan para reatar seu amor perdido, fazendo companhia até que ele melhore. Quando essa hora chega, Jonathan tenta pôr o passado para trás e viver com Irina agora que está sem casa, família ou criados. Mas aí um homem vestido de mascote da Pringles aparece para dar uma dedada no seu bucho, que cura completamente os ferimentos de Jojo.
Quem é esse cara? Por que ele fez isso? Como Jonathan ficou curado? Bem, uma pergunta de cada vez. O nome desse cosplay de Monopoly é Will Antônio Zeppeli. Jonathan ficou curado com o poder do Ramon, que é basicamente uma versão pior do Hokuto Shinken, que funciona utilizando um meio diferente de respiração. E ele fez isso porque Dio não morreu naquela luta na mansão. Ele pegou o sangue de Wang Chun e se recuperou lentamente das feridas, e agora pretende sugar várias pessoas e criar um exército de zumbis para dominar o povoado de Wing Knights. Zeppeli passou a vida inteira atrás do paradeiro da máscara depois de perder sua tripulação e seu pai num incidente, então decidiu acompanhar Jonathan para ajudá-lo a derrotar Dio. Com o passar de 2 semanas, Jonathan aprende a usar o poder de respiração solar, fazendo bom proveito da habilidade lutando contra Wang Chun e Jack o Estripador. Sim, como cobaia ele realmente encontra a versão zumbificada de Jack o Estripador e o mata. Um jeito interessante de misturar a realidade com um conto fictício, mas a luta é de 1 capítulo e meio e não serve para mais nada. É necessário, porém entediante. Inclusive, só uma boa forma de resumir o segundo terço da história. É necessária, porém maçante. A verdade é que eu realmente não consigo me importar com o povoado de Wind Knights. Eles até tentam dar uma explicação do lugar, mostram um menino inútil chamado Poco que acompanha o grupo, mas faz menos que o Speedwagon, e luta contra 2 soldados zumbis antes de chegar no esconderijo do Dio. Porém, a primeira luta contra Bruford não é lá essas coisas também. Se não fosse o comentário empolgado do Speedwagon, junto com a demonstração criativa, de novo, do uso do Ramon, e a evolução da arte do Araki acompanhando o amadurecimento do Jonathan, essa parte da história só seria uma pedra no caminho para a história maior. E eu sei que esse arco tá parecendo pior do que realmente é pela minha narração negativa, mas não é como se essa parte do meio da história fosse horrível. É só que ela, comparada ao que veio antes e depois, tá na cara que isso aqui é só encheção de linguiça até a luta final. Comparado aos elogios que eu tava dando no primeiro vídeo, com a rapidez que eu tô comentando esses arcos aqui, que são tão longos quanto os arcos de início, dá pra ver que eu tô me esforçando pra arranjar o que eu tenho que falar aqui, porque realmente é muito maçante. Mas não é como se nada acontecesse. É o Dio que invoca esses 2 soldados de volta à vida, e antes que ele possa levar Ramon na cara, ele desenvolve poderes de gelo para counterar o calor do sol de queimá-lo. Mas não antes de dar uma das melhores respostas na história dos animes. Desgraçado! Afinal, quantas vidas você absorveu para curar suas feridas? Ora, por acaso você já contou quantos pedaços de pão comeu na vida? A cara do Zeppeli depois de ouvir isso sempre me faz rir. O congelamento no braço acaba pedindo Zeppeli de ajudar Jonathan em sua luta contra Bruford, um cavaleiro que usa o cabelo junto com a espada para o combate. Não há nada muito interessante nesse personagem por enquanto, então vamos só dizer que o Araki conseguiu utilizar esse conceito de novo muito melhor na Yukaku. Speedwagon também faz uma ação que talvez é considerada útil, que é descongelar o braço de Zeppeli usando seu peito. Hã? Espera, como que ele fez isso mesmo? Ele só retruca que ele sabe dessa estratégia por ver os esquimós fazendo quando viajou pelo mundo. Peraí, eu achei que você morava nos subúrbios de Londres. Como foi que você viajou pelo mundo? Bem, eu acho que eu tenho explicação melhor para isso. Mais cedo Speedwagon tinha pedido que tentasse ativar o Ramon no corpo dele pro Zeppeli. Só que o chapeleiro errou o dedo e só fez ele levar um soco de graça. Será que ele secretamente acertou mais que devia e Speedwagon realmente conseguiu usar o Ramon? Pensando bem, uma pergunta melhor ainda. Por que o Zeppeli não tentou de novo? Por que ele não tentou ativar o Ramon do Poco também, sei lá? Numa situação dessas onde você tá indo contra um vampiro super poderoso e seu exército de zumbis, eu ia querer que meus aliados fossem pelo menos capazes de se defender sozinhos. Jonathan consegue matar Bruford e fica com a sua espada. Mas não é o fim, já que seu companheiro de batalha Tarkus vem logo atrás. Jojo e seu grupo batem em retirada para um campo de treinamento medieval que estava convenientemente do lado do precipício onde eles estavam lutando enquanto Tarkus é perdido de vista. Será que o problema já foi resolvido? Descubra na próxima e última Jojo perspectiva de Phantom Blood, onde daremos adeus ao Zeppeli e daremos olá a 3 usuários de Ramon muito menos importantes.